Começando mais uma aulinha e hoje a nossa aula vai ser sobre caneta recarregável. Vamos estar fazendo ela aqui nesse molde quadrado, que é as canetas tradicionais, que são aqueles moldes lá da China, tá? Tem outros modelos também, como a caneta no molde redondo e também no formato oval. Esse é o do redondo e esse é no formato oval. Vamos ter aulinhas deles também aqui no nosso curso, tá bom? Mas o método de fazer a caneta recarregável é o mesmo, tá? Vamos estar usando a caneta Big, tá? Aquela Big tradicional mesmo, pra gente estar usando. Stephanie, posso usar outra caneta? Qualquer caneta que tenha esse tubinho de encaixe, tá? Para que dê certo na caneta recarregável. O nosso primeiro passo é colocar o nosso canudo. Esse canudo aí, ele é um canudo para pirulito, tá? Vocês encontram ele em casas de festa. Esse aí é a numeração número 28, tá? Em casas de festas de decoração, de festa infantil, casas de embalagem, ou pela internet também vocês encontram esse canudo aí, tá bom? E aí a gente mede certinho o tamanho certinho do nosso molde e vamos cortar, tá? Lembrando que não pode ficar muito em excesso, senão você vai modificar o formato da caneta, então sempre medir certinho para ele ficar encaixado certinho, tá? E também não pode ficar muito folgado, porque senão o canudo ele vai subir, ok? Depois de fazer esse processo, a gente vai adaptar esse canudo para que ele sirva na nossa caneta, ok? Então, a gente vai usar o isqueiro para esquentar essa pontinha e vamos indo encaixando o nosso refil de caneta aqui até ele encaixar por completo, tá? Esse processo vocês podem fazer com o isqueiro, que facilita bastante, tá? E aí, vocês sempre prestem bastante atenção se ficou bem encaixado e se está fácil de sair, tá? Enfia ele e vê se tá fácil de sair, ok? Para não ocorrer desse canudo ele voltar ou ele encolher um pouquinho, tá? Por causa do fogo, se ele esfriar, ele pode encolher um pouquinho. E na hora de você for colocar o refil na caneta, depois que a caneta já estiver pronta, pode dar algum erro. Então, para evitar isso, sempre faça esse processo, vê se tá certinho e deixe o refil por alguns minutos no canudo, para que se o plástico encolher, ele não volte a ficar menor do que o refil, ok? Então, depois de deixar o nosso refil, a gente vai retirar esse refil para a gente começar a fazer a nossa caneta, ok? Eu sempre coloco como proteção do meu canudo um pedacinho de borracha. Isso ajuda a evitar que a resina entre na parte da frente, tá? Que é onde a gente vai colocar o nosso refil depois. Então, eu sempre uso um pedacinho de borracha para proteger o meu canudo, ok? E aí, eu vou estar colocando o meu canudo no meu molde, tá? Lembrando que o molde ele precisa estar limpo. E aí, eu vou começar a fazer a produção da minha caneta a partir de agora, tá bom? E é simples, é só esse passo pra gente conseguir fazer uma caneta recarregável, tá? Tanto nesse modelo quadrado quanto nos outros modelos também é a mesma coisa, tá? Vamos começar fazendo a nossa misturinha da nossa resina. Para fazer a caneta, eu vou estar usando um total de resina e catalisador 13 gramas,5, tá? Então, eu vou estar usando 9 gramas de resina e 4,5 gramas de endurecedor, dando um total de 13,5 gramas, tá bom? Isso é para caneta quadrada, tá? A caneta que eu estou usando agora. Lembrando que essa misturinha pode ser alterada, como a gente vai estar usando glitter, tá? E outras coisas também, mas é o que se usa para fazer uma caneta nesse molde quadrado, tá bom? Então, o total, 13,5 gramas, ok? E aí, a gente vai fazer esse processo de misturar a nossa resina com o endurecedor e fazer a mistura em torno de 3 a 4 minutos. De 3 a 5 minutos para misturar bem essa resina, tá? Depois de fazer essa misturinha, tá? A gente vai vir
fazendo a mistura dos nossos pigmentos. Eu vou estar fazendo essa caneta usando este glitter verde, que eu acho muito bonito, a cor branca do pigmento da Red Laser e a gente vai estar colocando um pouquinho de folha de ouro, tá? Então, eu vou estar usando 3 pigmentos diferentes aí. O pigmento branco, a folha de ouro e também esse glitter verde, tá bom? Na folhinha de ouro eu coloquei só um pouquinho, tá? Que a gente só vai fazer um detalhe de folha de ouro. Agora, a gente vai esperar que em torno de uns 10 minutinhos para a resina ficar em ponto de mel. Após esperar esses 10 minutinhos, né, eu venho com as minhas misturinhas. Vocês podem ver que ela já está bem grossa, né, bem ponto de mel mesmo. Isso aqui é muito importante, tá? Porque a gente vai fazer uma caneta mesclada. Então, para que um pigmento não invada o espaço do outro pigmento, a gente vai estar fazendo esse processo de deixar engrossar, tá bom? Principalmente se você for fazer nessa mesma técnica que eu estou usando aqui. A folha de ouro, principalmente, ela tem que estar bem grossa, tá bom? E aí, eu vou depositando aqui no meio da minha caneta essa folhinha de ouro, como se eu estivesse fazendo uma parede, tá? Pra dividir as minhas cores. E na parte da frente, eu vou estar usando esse verde, na parte de baixo da minha caneta, né? Vou estar usando o verde, e aí eu vou depositando o verde com bastante calma aqui para minhas folhas de ouro não invadir esse espaço, né? E agora também com o branco, tá? Vou estar depositando aqui o meu branco. Eu começo lá de cima para que ele venha e ele consiga arrastar essas folhinhas de ouro que invadiram o espaço, tá? Então, eu venho com bastante cuidado colocando esse branco aqui para igualar e ficar na folha de ouro, não colocando rápido demais, porque se eu colocar rápido demais, ele vai entrar na frente das minhas folhas de ouro, tá? E aí, eu venho aqui arrastando, e agora eu termino de preencher aqui a minha parte no branco, tá? E também vou terminar aqui de depositar o meu verde, tá? Na parte de baixo, vocês sempre tem que ter um auxílio de um boleador ou de um palito para que a gente possa arrastar esse glitter lá para a pontinha da nossa caneta, tá bom? Este processo é muito importante, porque principalmente com o glitter, e como a nossa resina ela já está grossa, talvez o glitter ele não vai para a parte da pontinha da caneta, tá? E aí vai ficar a ponta do palito aparecendo. Então, para que isso não aconteça, sempre a gente vai usar o auxílio de um palito para a gente estar colocando esse glitter, depositando esse glitter na ponta da nossa caneta, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui como se fazer isso. É só usar um boleador ou um palito de dente, algo que tem uma pontinha fininha. E com bastante cuidado, a gente vai depositando lá na pontinha esse glitter para que consiga realmente ir o glitter, né, para todas as partes da caneta e ficar com um acabamento perfeito, tá bom? Depois de fazer esse processo e completar a nossa caneta, o nosso molde, né? Sempre façam esse processo com bastante calma, tá, gente? Até mesmo para evitar as bolhas e evitar que mexa muito a resina, tá bom? Então, a gente faz esse processo e depois a gente vai completar o restante dessa caneta. Eu não gosto de completar por inteiro ultrapassando o molde, tá, gente? Eu sempre gosto de deixar rente ao molde, principalmente quando a gente vai fazer essa caneta quadrada e a redonda. Sempre deixem rente ao molde, porque senão vocês vão precisar tirar as rebarbinhas, tá bom? E eu gosto que esse aí seja a frente da minha caneta. Muitas pessoas usam a frente do outro lado, né, da parte de trás. Mas eu gosto que essa aí seja a minha frente. Agora, a gente vai esperar a nossa caneta secar e vir com o desmolde para ver o resultado.
Agora, vamos lá ver o resultado da nossa caneta? Ó, já se passaram 12 horas, tá? Deixei por 12 horas a minha caneta e olha o brilho que tá essa caneta. Agora, a gente vai vir com o desmolde, tá? Com bastante cuidado, tá? Pra evitar de rasgar o molde ou alguma coisa. E aí, essa parte aí, ó, como vocês podem ver, ficou um pouquinho de resina na pontinha, mas isso aí é super fácil de resolver. Na parte de baixo, as folhas de ouro, a parte branca misturou com as folhas de ouro, né? Eu deveria ter deixado um pouquinho mais grosso a folha de ouro, tá? Não a resina, porque a resina ela já estava no ponto bom, mas eu tinha que ter colocado mais folhas de ouro, tá? E aí, no biquinho, deu um pouquinho de resina na ponta, mas como eu fiz a proteção com a minha borracha, não entrou lá pra dentro. Então, eu só tirei a parte que invadiu de resina e tirei a borracha e pronto. Agora, vamos colocar o refil. É muito fácil e, ó, prontinho. A nossa caneta recarregável já está pronta, tá? Vamos fazer a finalização dela. Aí, agora, para fazer a finalização, eu sempre faço colocar o nome, né? E aí, eu faço o Domini nessa parte aqui, tá? E super simples, eu sempre faço com a proteção do látex, passo nas laterais e na parte do fundo, e faço o Domini colocando o nome na caneta, ok? E aí, esse processo é super simples, tá, gente, de fazer o Domini. Eu não vou estar fazendo, tá, porque eu vou deixar essa caneta aqui no meu catálogo para venda e com a opção de colocar o nome, tá bom? Por isso, eu não vou estar fazendo o Domini, porque se eu fazer o Domini, depois eu não consigo colocar o nome nela novamente, porque ela vai ficar arredondada, tá bom? Eu vou estar usando para fazer a finalização dessa caneta. Vou estar usando essa argolinha, essa correntinha aí que eu peguei de uma argola, tá? Pra tá fazendo esse pingente mais soltinho, tá? Porque eu acho que assim fica mais bonito o acabamento da caneta, de colocar o pingente, tá? Com essa correntinha aí. E aí, é só colocar o nosso pingente e a nossa caneta está pronta. Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem a tampinha da caneta, tá? De uma forma super simples e tradicional. Vocês vão usar o mesmo palito que vocês usou para fazer o refil. A gente vai esquentar a ponta e colocar lá na pontinha da caneta, fazendo o mesmo processo, ó. E aí, vocês vão colocar bem rente a ponta da caneta, da resina com o final da ponta da caneta, tá? E aí, a gente vai cortar rente a nossa, não tão rente, tá? Porque tem que ficar um espacinho, que é onde a gente vai esquentar novamente e fazer vai fechar essa parte. Então, eu venho e esquento e fecho com o auxílio da pinça ou então do alicate, que vocês tiverem melhor aí, tá? E aí, eu pressiono e fecho essa pontinha para evitar de entrar ar, tá bom? E aí, ó, é bem simples pra gente colocar, por exemplo, um coração ou qualquer outro detalhe, é super simples, tá? Eu vou usar essa cola da Tec Bond de artesanato. Vocês podem usar tanto cola quente como cola da Tec Bond, tá? Super Bonder. E aí, a gente vai estar colando essa parte. Aí, ó, eu vou estar usando essa florzinha, porque eu acho que vai ficar muito bonitinha na tampa dessa caneta. E aí, a gente vai esperar essa cola secar e vir colocando a nossa tampinha para finalizar a nossa caneta. Ó, gente, a minha tampinha já secou e olha como fica bonitinho, gente. Olha como ficou bonita essa caneta. Eu gostei muito do resultado, achei um charme essa florzinha no final. Então, vocês podem usar outras opções também na tampa da caneta, coração, o que vocês tiverem de pingente, né? Fica bem bacana essa tampinha de caneta. E vocês podem usar a criatividade de vocês para estar finalizando as peças, tá? E olha o resultado, como ficou bonita. Depois que colocar o nome ainda vai ficar mais bonita ainda, né? Este é o processo de fazer a caneta recarregável. A gente vai ter várias outras técnicas de caneta aqui, mas essa é a técnica de caneta recarregável, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.